Saudações terráqueos, ciclo 5 Química. Aqui é uma questãozinha rápida, esse vídeo. A gente teve aí nessa atividade, trabalhando essa parte de algumas características, né, das substâncias. Então, as substâncias possuem seu ponto de fusão, né, que é aquela temperatura onde ela se funde, onde ela sai do sólido e entra no estado líquido, né? Então, o ponto de fusão é quando você vê que a temperatura permanece constante naquele ponto. Por exemplo, você coloca um bloco de gelo sendo aquecido, ele está em forma sólida, né? Então, no momento em que ele atingir aquele ponto de fusão, aquela temperatura constante, ele vai passar a se tornar líquido. Do mesmo jeito, a questão do ponto de ebulição. Você vai ver muito esses termos doravante. PF, ponto de fusão, PE, que não é Pernambuco, é ponto de ebulição, assim como PF na Polícia Federal, né? Ponto de fusão. Que é o ponto de ebulição, é o ponto de fervura. É o ponto onde o líquido vai passar ao estado gasoso, certo? Além disso, duas outras coisas importantes são o calor específico que cada matéria possui, certo? Que é o quê? É a quantidade de calor, de calorias que você deve fornecer àquela substância para que você consiga ter o aumento de 1 grau, né, certo? Na temperatura, na massa de 1 grama daquela substância. Você fazer com que cada grama daquela substância consiga aumentar 1 grau, quando você atinge esse calor específico das substâncias, que, conforme as substâncias, por exemplo, é muito mais fácil você derreter um bloco de gelo do que um bloco de chumbo, porque o calor específico do gelo é uma coisa, o calor específico do chumbo é outra. Então, você precisa de uma determinada temperatura para aumentar em 1 grau Celsius das gramas de chumbo muito maior do que precisa da temperatura para fazer isso no gelo. E a questão do coeficiente de solubilidade, certo? Que é a quantidade máxima de uma certa substância que você pode dissolver usando um solvente padrão, que geralmente o solvente padrão é 1 litro de água, certo? Então, o quanto daquela substância você consegue dissolver em 1 litro de água. Determina, você tem substâncias que você vai conseguir dissolver muito mais, né, por completo do que outras. Aí entrou, além de exemplo, uma questão sobre essa parte do ponto de ebulição, dessa questão das panelas de pressão. A panela de pressão, ela foi inventada, constituída para quê? Porque em diferentes regiões do mundo você tem diferentes pressões atmosféricas. A pressão padrão ideal é a nível do mar, né? Mas você tem regiões, ao Everest lá com mais de 8.000 metros, você tem os Andes aqui com mais de 3.000 metros. Então você tem regiões, tanto que está abaixo do nível do mar, é raro ter população, mas em regiões acima do nível do mar, essas regiões montanhosas, tem uma certa população. E isso complicava a questão do cozimento dos alimentos. Por quê? Uma região muito alta, certo? Se você estiver fazendo o cozimento numa panela aberta, como é aí na questão, quando a região é alta, a água ela vai entrar no ponto de ebulição, vai entrar em fervura numa temperatura mais baixa, ok? Como ela vai entrar em fervura numa temperatura mais baixa, ela vai demorar mais para cozinhar o alimento, porque ela vai estar fervendo, vamos dizer, como se dizem, ela vai estar fervendo mais fria. É por isso que esse pessoal que tem condições de visita esses locais para turismo usa muito aquelas fontes termais. Você vê ele tomando banho naquelas águas que ficam boiando, tá? E a água aparentemente fervendo. É por isso, porque ela está fervendo numa temperatura ali suportável. Ela está aquecida, mas é uma temperatura suportável por ela estar nessas altitudes elevadas. Então, quando se diz aí que se você usar a panela aberta, certo? Com a mesma quantidade de alimento, recebendo a mesma quantidade de calor, onde é que vai cozinhar primeiro, se é em La Paz ou em Santos? A resposta é que vai cozinhar primeiro em Santos. Por quê? Porque Santos é uma cidade praiana, né, está a nível do mar. Então, ao nível do mar, nas condições normais, a água começa a ferver com 100 graus. Então, você vai ter o cozimento mais rápido, porque o alimento vai estar sendo cozinhado a 100 graus. Lá em La Paz, se eu não me engano, 70 e poucos graus, ela já começa a ferver. Então, vai demorar mais para haver o cozimento, porque ela vai estar fervendo numa temperatura mais baixa. Então, nas condições numa panela aberta, aonde o alimento cozinha primeiro, entre La Paz, que é alta, e Santos, que está no nível do mar, é em Santos, ok? Por isso que se usa a panela de pressão, porque não vai ter essa questão de depender do local. Em qualquer local, ela reproduz as condições de pressão dentro da panela. Faz bem isso aí, bons estudos, até a próxima.